Aleluia. Te adoro, Jesus. Josué capítulo 4. Josué capítulo 4, verso 1. Josué capítulo 4, verso 1. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, ordenai-lhes, dizendo: daqui, do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras e levai-as convosco e depositai-as no alojamento em que haveis de passar a noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: passai adiante da arca do Senhor, vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal, para que isto seja por sinal, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos, e quando as vossas gerações no futuro perguntarem, dizendo: o que vos significa estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram abertas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre. Estas pedras serão para sempre. Estas pedras serão eternamente um memorial aos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras no meio do Jordão, como o Senhor tinha dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e depositaram ali. Senhor, é a tua palavra, estamos diante dela, que não seja apenas letra, mas que salte ao nosso espírito, com favor, com graça, com revelação, com sabedoria. Nós carecemos do Senhor, Pai, e de tudo aquilo que podes fazer. Tenha misericórdia de nós, Pai, de quão pequenos somos, Deus, de tão insuficiente que somos, Pai. Mas aperfeiçoa, Senhor, o teu poder em nós. Tome-nos com fogo, com glória, com autoridade, em nome de Jesus. Amém. Nas fronteiras de Canaã, da terra que mana leite e mel, prestes a chegar a Jericó, aquela muralha que cairia diante deles, os filhos de Israel, eles se depararam com um obstáculo, e esse obstáculo era o Jordão. Esse obstáculo era um Jordão. E quando toda a congregação dos filhos de Israel pararam diante daquele Jordão, diante daquele rio, o Senhor falou para eles, os levitas primeiro: coloque a arca da aliança ou do testemunho nos ombros do levita e comecem a marchar e a adentrar ao rio, e as águas vão parar.
Assim como aconteceu no Mar Vermelho com Moisés, assim acontecerá com vocês aqui no Jordão. E assim, os filhos de Israel, com aquela arca, aqueles que conduziam a arca da aliança, a arca do testemunho, que representava a presença do próprio Deus, do Deus vivo, tocaram os pés no Jordão e as águas foram cortadas. E a cada passo daquela arca, irmãos, eles se posicionaram no meio do Jordão e as águas permaneceram paradas, cortadas. E o Senhor agora diz a Josué: separa das tribos 12 homens, 12 príncipes, para que eles possam ir até o centro, até o meio do Jordão, aonde a arca está, e de lá tirarem 12 pedras, colocarem nos ombros, e removerem dali aquelas pedras. Levem essas pedras até o alojamento, aonde vocês irão passar a noite, ali nas margens do rio, e levantem um memorial. Com as pedras de dentro do rio, levantem um memorial. Irmão, pode deixar pingar aí, porque se for... pode deixar pingar, deixa queimar. Senão distrai o povo. Pode deixar, não tem problema não. Se cair uma goteira em você, irmão, você pensa que é goteira, mas é avivamento. É só, é o óleo precioso descendo aí. Você só recebe e dá glória. Amém? Então foi colocado essa arca no meio do Jordão e foi pedido para que eles tirassem essas pedras. E as pedras foram tiradas e foi feito um memorial dessas pedras. E diz a palavra que esse memorial seria um memorial eterno, um memorial para sempre, um memorial para todas as gerações. Só que tinha um objetivo esse memorial. O objetivo desse memorial, irmãos, principal eram os filhos. O objetivo eram as gerações. Por quê? Porque os homens que ali estavam, as mulheres que ali estavam, as crianças que ali estavam, os adolescentes, os jovens que ali estavam, eles estavam ali participando daquele momento e entendendo aquilo que Deus está fazendo, e eram testemunhos vivos, testemunhas oculares daquilo que o Senhor estava fazendo. Porém viria uma geração depois daquela, que não viu o mar se abrir com Moisés, e não viu o Jordão se abrir com Josué, mas eles se deparariam com aquele memorial. E quando eles perguntassem aos seus pais o que significa esse memorial, o que significa essas pedras, das ordens do Senhor, para fazer aquilo que o Senhor nos ordenou, para tomar posse, para conquistar aquilo que o Senhor nos enviou, o Jordão se abriu diante de nós, para que todo o povo pudesse passar a pés secos, enxutos, e essas pedras foram tiradas dali. Eram pedras, presta atenção, eram pedras diferentes, não eram pedras de fora, eram pedras de dentro. Não eram pedras das margens, eram pedras da profundidade, eram pedras lisas. Era um tipo especial de pedras que só se encontra lá na profundeza do rio e não nas margens do rio. Por isso que seria um memorial que chamaria a atenção dos filhos, porque seriam pedras diferentes que eles não conheciam, pedras que eles não encontravam na margens, e ao deparar com essas pedras eles perguntariam: que tipo de memorial é esse? Da onde vieram essas pedras tão diferentes, tão lindas, tão preciosas? E os pais passariam aos seus filhos: essas pedras foram tiradas de dentro do Jordão, não por um mergulhador, não por uma rede, não por uma corda, mas porque o Senhor parou o Jordão e cortou as suas águas, e nós passamos, cada um de nós, a pés enxutos nesse Jordão. A arca estava parada, segurando, representando a mão de Deus, representando a mão de Yahvé, o Criador. A arca representava a mão do Poderoso que segurou. Todas as águas que desciam foram paradas.
foram cortadas ali, daqui para lá estava seco. O Jordão foi diferente, irmãos, do Mar Vermelho. O Mar Vermelho se abriu como se fosse uma ponte, dividiu em 2 porções de águas. O Jordão segurou toda uma capacidade de água para cima e para baixo ficou seco, para que eles pudessem entrar e fazer o que o Senhor estava mandando. E aí, pastor, o que isso tem a ver comigo hoje? Tem a ver não só que você entenda que Deus é um Deus poderoso, um Deus que te ama, que cuida de você, capaz de te dirigir às mais tremendas conquistas, capaz de te levar àquilo que parece impossível, capaz de te fazer, transpor o mais difícil dos obstáculos. Eu sei que tem gente, irmãos, que não tem força nem para dizer amém, para dizer Deus é meu, eu quero, eu acredito, eu recebo, vem para mim Jesus. Eu sei disso, que tem gente, com uma dor tão grande, numa crise tão profunda, que não consegue nem entrar nesses processos. Mas eu quero te dizer, irmãos, que disso depende a sua vida, de dar glória a Deus a tempo e a fora de tempo, de entender que todo tipo de circunstância está debaixo da sua autoridade, do seu governo. Disso depende a nossa vida, a nossa história. Sabe o que acontece? Essas pedras, irmãos, tiradas do meio do Jordão, falam de um memorial secreto, falam de um altar secreto. Essas pedras não eram vistas enquanto o Jordão corria como um rio livremente. Ou seja, eram pedras que estavam ocultas, eram pedras que estavam guardadas, eram pedras que estavam escondidas. Mas debaixo da poderosa ação do Senhor, quando aquele rio foi paralisado, foi cortado, as pedras ocultas saíram para serem manifestas. Aquilo que Deus tinha dentro veio para fora, começou a entender? Aquilo que Deus tinha dentro veio para fora. Aquilo que não era conhecido se tornou conhecido, porque chegou o tempo da sua manifestação. Ramalabaste remai. Deixa eu te falar uma coisa. Sabe como você vai marcar uma geração, seja de filhos espirituais, sejam, de discípulos, seja de pessoas, seja de filhos biológicos. Sabe como você vai marcar os seus filhos? Quando, irmãos, na sua vida, aqueles que caminham com você começarem a ver o tipo de altar que você construiu, o tipo de altar que você conseguiu edificar. O dia que o Heitor e a Helena chegar para mim e falar: pai, que tipo de altar que é esse? Eu falo: filho, isso aqui é muito especial. Pai, essas pedras eu nunca vi, essas pedras eu não conheço. Eu já tenho 7, 8, 10, 12, 14, 16 anos, mas eu nunca vi essas pedras. Eu nunca vi esse altar, como ele veio parar aqui. Da onde surgiram essas pedras? Da onde vem essa autoridade? Da onde vem essas palavras? Da onde vem a sabedoria que está sobre a sua vida, que você carrega? Aí você vai dizer: um dia, submetido a Yeshua, eu adorei ao Senhor, eu renunciei o que eu podia e o que eu não podia, e o Senhor abriu os seus oráculos sobre a minha vida, e dela foram tirados tudo de dentro para fora. Sabe para quê, meu filho? Não é para mim, é para você. Não é para mim, é para você. Esse é o preço que os pais espirituais pagam para os filhos. Eu não sei se vocês conseguem acreditar, mas a porção dobrada é de vocês. A porção dobrada é de vocês. Elias e Eliseu, a porção dobrada é de vocês. Da sabedoria, do discernimento, da autoridade, daquilo que será escrito, dos lugares onde serão idos, visitados e tocados. A porção dobrada é de vocês.
E só vai deixar, irmãos, de receber aquele que não quer. Aquele que não entende, não reconhece, não diz: ah, eu quero a capa. Eu quero esse lugar. É assim que você vai poder marcar os seus filhos. Sejam espirituais, sejam eles filhos biológicos. Quando eles olharem para um altar que está lá na sua casa, um altar secreto, e não reconhecendo, sabe, a natureza daquele altar, não reconhecendo como aquilo é edificado, se assentar contigo e falar: pai, da onde saiu isso? Como isso veio parar aqui? Que tipo de pedra é essa? Como esse altar foi edificado? E você vai explicar: o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, o Deus que nós servimos e amamos, Ele abriu o Jordão para que isso saísse lá de dentro. Deixa eu falar uma coisa para você. Todo homem, irmão, só será reconhecido num altar público quando ele tiver um altar secreto. Tudo aquilo que você vai fazer fora precisa ser feito dentro. Tudo aquilo que você manifesta fora precisa ser manifesto dentro. Toda palavra que você vai pregar, ela pode ter tamanho estudo, tamanho esboço, tamanho homilética, tamanho hermenêutica. Ela possa ter tamanho pesquisa, horas de estudo. Se ela não tiver, irmãos, entrega, ela não terá o poder de tocar uma geração. Se ela não tiver vivência, porque a vivência, irmãos, é viver aquilo que se, sabe, pretende ensinar, que coloca nas suas palavras a autoridade, o peso, que coloca nas suas palavras aquilo que impulsiona e que chega com força. Por quê? Porque você está falando de algo que você vive, de algo que você pelo menos está buscando com toda a sua força viver. E com isso você consegue marcar uma geração. Cada um de nós aqui, irmãos, precisamos ter um altar secreto. Nós precisamos na nossa vida secreta, no nosso dia a dia de devocional, de oração, no nosso dia a dia de busca, no nosso dia a dia de fome e sede por Deus, construir um altar secreto. O que é um altar secreto? Um altar que as pessoas não veem, os homens não conhecem, as pessoas não conseguem ver. Não é aquilo que você canta na igreja, que você prega na igreja, que você ensina na igreja, que você fala, é o seu devocional, é a sua intimidade. É Levíticos 6:13. E o sacerdote colocará lenha na fogueira cada manhã, e o fogo arderá, e jamais ele se apagará. Esse é o altar secreto, porque quando você tem um altar secreto, chega o momento de Deus falar para você: pega isso aí que está dentro e agora vamos estabelecer isso fora. Para quê? Para que os seus filhos vejam, para que uma geração veja, para que uma cidade veja, para que as nações vejam, porque aquilo que você fez dentro, agora precisa vir para fora. Aquilo que era, sabe, secreto, precisa se tornar público. Esse é o tempo, irmãos, dessas coisas acontecerem. Marque os seus filhos com paixão, não só com escritas. Não só com escritas. Marque seu filho não só com, não que isso não seja muito importante, mas o conhecimento da Bíblia. Meu filho já sabe abrir a Bíblia, já sabe até a ordem dos livros. Ele é muito novo, mas já consegue, sabe, abrir alguns livros. Ele já sabe até, tem até decorado alguns textos. Faça isso. Agora faça mais do que isso. Sente com ele para chorar. Sente com ele para transferir paixão, fogo, 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 fogo. Sabe por quê, irmãos? Porque isso depende do futuro da igreja.
Sabe por que muitos de nós, é verdade, isso não é uma crítica. Isso é simplesmente uma análise verdadeira. Sabe por que muitos de nós somos frios? Nós somos frios, racionais. Amamos a Jesus com certeza, mas a nossa adoração é uma adoração racional. A gente é preso, é formatado porque nós não recebemos paixão. E muitas vezes recebemos a letra, fomos à escola dominical, e muitas vezes fizemos isso, fizemos aquilo, mas não recebemos queime. Porque terão momentos na vida dos seus filhos, irmãos. Eu já passei por esses momentos na minha adolescência, quando eu fui estudar sozinho fora de casa, com 17 anos, longe da minha família, num pensionato de faculdade, no meio da bagunça, do crack, da heroína, da prostituição, numa bagunça. O senhor foi estudar num lugar desse, pastor? Não, irmãos, era lá no Moarama, no bairro da faculdade. E era um pensionato lindo, de vários quartos individuais, cada um tem o seu quarto. Eram 24 quartos, se eu não me engano. E era uma estrutura muito bacana, muito legal, limpinho, arrumada, melhor que tinha lá. Lá o meu pai me colocou. Só que, irmãos, durante o dia era o pensionato, à noite era o inferno. As meninas andavam nuas nos corredores e batiam nas portas para entrar nos quartos. Droga, rock, bagunça. Eu me trancava lá dentro, levantava a minha mão e falava: tem misericórdia de mim, Jesus. E eu não ia ler a Bíblia, eu ia queimar. Porque se o fogo de Deus me consome, nenhum outro fogo pode me tocar. Se o fogo de Deus é que arde na minha vida, não é a sabedoria, a intelectualidade, o conhecimento, é fogo. Se o fogo de Deus me consome, nenhum fogo pode me tocar. Seus filhos estarão protegidos da homossexualidade, do marxismo, da prostituição, do adultério. Sabe por quê? Porque queima. Não só porque conhece, mas porque arde. E eu ia só orar e falar em línguas. Me ajuda, Jesus. E rapidinho ele me arrancou de lá e me levou para um lugar bem bacana. Você precisa entrar nesse lugar de paixão, onde não basta só ir à igreja, onde não basta só ler a Bíblia, onde você precisa entrar nele e ele entrar em você. Se vós estivereis em mim e as minhas palavras estiverem em vós. As palavras falam das Escrituras, mas a Bíblia diz: se vós estiverem em mim, vocês precisam estar nele. Queridos, nós temos uma cosmovisão. O que é cosmovisão, pastor? Cosmovisão é a forma de enxergar o mundo. A cosmovisão, a visão é aquilo que você enxerga. Cosmovisão é a forma como você enxerga as relações humanas, os relacionamentos das pessoas, o funcionamento da humanidade. A cosmovisão. Quero dizer para você, o reino de Deus tem uma cosmovisão, e o mundo tem outra cosmovisão. E o problema é que a nossa cosmovisão que nós temos hoje, ela é muito humanista. E muitas vezes nós não conseguimos servir ao Senhor com a cosmovisão do reino. Nós servimos ao Senhor com a cosmovisão do mundo. E a cosmovisão do mundo não quer dizer que a pessoa é pecadora, a pessoa é isso, a pessoa, sabe, ignora as leis do Senhor, os princípios sagrados. Não é isso, irmãos. Não é uma questão, sabe, de interpretação, é uma questão, sabe, de absorver no espírito um entendimento. É uma questão de quebrar sofismas, de quebrar paradigmas entranhados em nós desde a nossa infância, e às vezes pelos nossos pais, pelos nossos avós, e até pelas nossas igrejas. Que isso, pastor, eu nasci num berço evangélico, e daí? Tem gente que não nasceu num berço evangélico, que tem uma cosmovisão melhor do que a minha.
que nascia num berço evangélico, porque era um evangélico sem entendimento. E Deus não te chamou para ser evangélico. Esse nome não existe na Bíblia. Deus te chamou para ser filho. Então a questão não é do berço que você veio, não é do tanto de tempo que você caminha, é aquilo que você entende. Paulo era um dos principais do seu tempo. Ele foi criado, discipulado, ensinado por Gamaliel, que era o maior teólogo do tempo dele, do mundo. E ele foi ensinado aos pés de Gamaliel. E ele tinha uma sabedoria, ele tinha um entendimento, ele era inteligente. Só que, irmãos, ele era desalinhado com o propósito. Por quê? Porque a cosmovisão, a forma dele entender era deturpada. O Senhor teve que pará-lo, derrubá-lo, cegá-lo e abrir-lhe novamente a visão, para dizer: veja agora como você precisa ver. Eu arranquei a sua visão antiga, com a sua visão eu arranquei do seu espírito, da sua mente, todo aquilo que te contaminava, aquilo bom que te contaminava. Eu formatei o seu HD, recebe agora uma nova visão. E ele começou a entender de muitas coisas. Esse é o tempo que nós precisamos entrar nesses lugares, irmãos. Sabe, de desfazer alguns sofismas. O que são sofismas, pastor? São aquilo, sabe, é aquilo que parece que é verdade, mas é mentira. Que é aquilo que parece que é certo, mas é errado. Tem uma roupagem de bom, mas é ruim, porque é um sofisma. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Não adianta mudar de igreja. Não adianta mudar de igreja. Eu saí daqui, fui para lá, vim para o Mevan. Não muda nada. Se você mudou de geografia e não mudou de pensamento, não mudou nada. Não é você entrar por aquela porta e, em vez de ir por um endereço, mudar do endereço, não mudou nada. Não mudou nada. A palavra do Senhor advertia os fariseus e saduceus. Jesus dizia assim para eles: vocês cortam o oceano para ministrar um entendimento, uma religião que vocês acreditam ser a verdadeira. E vocês estão fazendo proselitismo, ou seja, prosélitos, pessoas que são piores do que antes de receber o ensino que vocês têm. Tchei, caramanás. Se mudou a geografia e não mudou o entendimento, não mudou nada. Se mudou a forma de vestir, lá eu vestia assim, agora eu uso assim, e daí? Não mudou nada. Se mudou os dias de culto, lá eu ia só uma vez por semana, que eu vou, eita, agora aqui no Mevão tem que ir 4 vezes por semana, 5 vezes, e daí? Isso também não muda nada. O que muda então? Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que você possa só assim experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Nós precisamos, irmãos, tirar, sabe, nós precisamos ampliar a nossa cosmovisão para uma visão de reino. Entender as relações, entender, sabe, a movimentação dos tempos, as coisas que estão acontecendo na família, no trabalho, nas nossas finanças, no meu casamento, lá na igreja. Tudo tem conexão, está tudo ligado. O que acontece com os meus filhos tem tudo a ver com o meu casamento, que tem tudo a ver com a igreja. Como assim, pastor? Irmãos, o seu casamento é a expressão de Cristo à igreja. Você sabia que tudo tem a ver com o seu casamento, tem a ver com o seu relacionamento com Deus? Quanto mais você ama sua esposa, mais você ama Jesus.
que isso? Não é porque, é bíblico. Por quê? Porque o marido e a esposa é Cristo e a igreja. À medida que o seu casamento, você com a sua esposa, consegue expressar para a sociedade, expressar para o seu hall de amigos, expressar para os seus filhos o relacionamento sadio, santo, entre você e sua esposa, a Bíblia diz que o mundo vê em você Cristo e a igreja. Por que que a cosmovisão do mundo ataca e tenta, sabe, com sofismas, destruir as relações de casamento? Não deu certo, casa de novo, casa de novo, casa de novo. E quanto mais você casa de novo, mais você mostra para a sociedade que Cristo e a igreja é uma mentira. Porque o meu casamento reflete a relação entre Cristo e a igreja. Você está entendendo isso? Irmãos, mas não fica desesperado não, porque tem solução para nós. A Bíblia fala que o apóstolo João, na ilha de Patmos, ele começou a ter uma visão muito clara daquilo que seria o tempo do fim. Não tenho tempo para explicar para você por que João foi escolhido para ter essa visão. Mas ele começou a escrever os dias do fim. Só que, sabe como o Apocalipse começa? O Senhor falou assim para ele: olha, eu quero que por revelação você veja um panorama. Você veja uma movimentação processual dos tempos. Você veja as fases da minha igreja, da minha noiva na terra. Desde o início, desde a igreja primitiva, que começa onde? Lá em Atos dos Apóstolos, no primeiro século da igreja. Eu quero que por revelação você entenda uma movimentação processual. Eu quero, João, que você trace uma linha do tempo e comece pelo Espírito buscar a ver a revelação daquilo que é a igreja, como ela se comporta nos tempos, como ela se manifesta para a sociedade. E sabe o que o apóstolo João viu? Sabe o que ele viu? Sabe ou não? Leia a Bíblia, irmão. Ele viu 7 fases. Por que 7? Porque fala de um tempo perfeito, onde todo o caos daria origem à restauração dos tempos. Ele viu 7 tempos da igreja, ele viu 7 fases da igreja. E quais são essas igrejas? Éfeso, Esmirna, Tiatira, Filadélfia, Laodiceia, Sardes. E sabe o que ele vê? Em Éfeso, ele vê que a igreja abandonou o primeiro amor. E ele diz assim: olha, lembra-te de onde caíste, arrepende-te, pratica as primeiras obras. O que ele consegue ver de Éfeso, da fase da igreja de Éfeso, e eu gostaria muito que você conseguisse entender em que fase nós estamos. Mas isso não é mensagem para hoje, mas é uma boa lição de casa. Na primeira fase do Apocalipse, na primeira fase da igreja, que ele chama de Éfeso, a igreja abandona seu primeiro amor, ela se esfria. Na segunda fase da igreja, que ele chamou de Esmirna, ele chama a igreja de sinagoga de Satanás.
Eu falei, a igreja. O Senhor falou, essa igreja aí não é minha. E o que é essa igreja então, Senhor? É a sinagoga de Satanás. A terceira igreja que ele chamou de Pérgamo, ele tem contra essa igreja, ele entende isso. João vê que essa igreja tolerava os nicolaítas e a doutrina de Balaão. Terrível. Que estudo magnífico poderíamos ter aqui sobre isso, já tivemos em algumas escolas. Era uma igreja que tolerava os nicolaítas e a doutrina de Balaão. Depois você lá lê Números 24, 25, e você vai entender quem foi Balaão e qual era a sua doutrina de sexualidade. Mas aí passou por uma próxima fase, e João estava lá vendo aquilo e vendo, acabou essa fase, acabou a fase, sabe, onde o primeiro amor se esfriou, acabou a fase que a igreja parecia uma sinagoga de Satanás, acabou a fase que a igreja tolerava os nicolaítas e a doutrina de Balaão, e agora, ele viu a fase de Tiatira, que a igreja tolerava Jezabel, a mulher profetiza. A mulher profetiza, que seduz os profetas. E passado disso, ele viu a igreja de Sardes. A igreja de Sardes tem fama de que é avivada, tem fama de que vive, tem fama de que queima, mas na verdade é sepulcro caiado. É bonito por fora, por dentro fede. E tudo isso, irmãos, não está na minha cabeça, está na Bíblia. A igreja de Sardes tem fama de que vive, mas está morta. Aí ele começou a desesperar e falar, meu Deus. E ele está vendo tudo isso, enxergando. Aí ele vê a igreja de Filadélfia, vê a fase de Filadélfia. E é a única igreja, irmãos, que Deus não tem algo, sabe, preciso para falar contra ela. O Senhor diz assim para ela, tem poucas forças, você é uma igreja que poderia ser mais forte, você é fraca, mas guardaste a minha palavra. Mas ainda passa por esse momento e chega em Laodiceia. E a Laodiceia, o que ele consegue ver dessa igreja é, você não é fria, e você também não é quente. E por que então é morna? O que diz a Bíblia? Vomitar-te-ei da minha boca. Pastor, Deus falou isso? Falou, irmão. Agora deixa eu falar para você. Esse entendimento de João, ele estava vendo tudo isso pelo Espírito. Só que deixa eu te falar uma coisa. Ele via uma visão real. Ele via uma visão, sabe, que por Espírito, por revelação era mostrada a ele. Mas a cosmovisão, o entendimento de João era humano. Nós ministrávamos isso ontem, Mateus, lá em Caldas Novas. Em Mateus capítulo 16, quando Pedro, Jesus pergunta para eles, uns estão dizendo que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou João Batista, e vocês? Quem vocês que caminham comigo conseguem dizer que eu sou? Ninguém fala nada, irmão, aquele silêncio, de que ninguém está sabendo o que está acontecendo, que tristeza. Aí o Pedro levanta e diz, ele não falou, tu és Jesus, o filho do José. Foi isso que ele disse? E isso todos sabiam. Tu és o Jesus, o filho da Maria. Tu és Jesus, o filho do carpinteiro. Ele falou, tu és o Cristo. Tu és o Messias, tu és o enviado, o Filho do Deus eterno, vivo, soberano, o Senhor de toda a terra. E todo mundo falou, uau.
Aí o que ele vem? Ele vem e diz assim, Jesus vem e diz assim para ele: ó Pedro, você está de parabéns. Só que não foi carne e nem sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. Vocês conseguem entender o que Jesus está falando para ele? Quando diz, não foi carne nem sangue, está dizendo, não foi você que teve esse entendimento. Carne e sangue é o Pedro. Esse entendimento não está aqui. Ele não está aqui. Por quê? Porque isso aqui, o entendimento, de alguma forma, está ligado ao nosso ser. Então, essa revelação não vem daqui, ó. No seu espírito se tornou uma plataforma, para que você recebesse um canal aberto, direto do céu, uma revelação. Mas aqui ainda está obscuro. E como que isso se confirma? Porque 2 versículos depois, Jesus chega para eles e diz assim: dito, revelado pelo meu amigo, filho querido, abençoado, lindo Pedro, que eu sou o Filho de Deus, então eu estou indo agora cumprir meu propósito. Eu estou indo para Jerusalém. E lá o que acontece comigo? Serei preso, julgado, torturado, crucificado, mas ressuscitarei ao 3º dia. Aí Pedro fala, epa. Aí aquele Pedro vai lá, pega Jesus pelo braço e fala, vem cá, deixa eu falar uma coisa para o senhor. Traz ele à parte e diz assim, o senhor está desviado. O senhor está falando algo aí que não convém, não é bem assim, não está certo. Lê Mateus 16. E o Senhor fala para ele, ô demônio, para trás de mim, Satanás. Tu não entende nada das coisas eternas ou espirituais. Tu não entende nada das coisas espirituais. Por isso que a sua liberação é no espírito, no entendimento é 0. Tu não entende nada das coisas espirituais. Epa, traduzindo, sua cosmovisão é humana, humanista, terrena. Por isso que Paulo diz, transforma a mente. Não adianta transformar a roupa. Não adianta transformar o endereço. Não adianta transformar o número de reuniões no culto. Não adianta mudar de lugar. Precisa mudar é de entendimento. O teu entendimento, a tua cosmovisão está fraca. Jesus falou para ele. Por quê? Porque aqui atrás, quando ele diz, tu és o Cristo, Filho de Deus, Jesus fala para ele, tu és o Pedro. E nesse momento foste uma plataforma de edificação. Agora aqui Jesus fala para ele, tu é para mim pedra de tropeço. O cara saiu de pedra de edificação para pedra de tropeço em alguns minutos. Por quê? Porque às vezes eu me abro para me liberar a revelação pelo Espírito. E aí eu estou, fluindo em fogo. Mas como a minha cosmovisão é fraca, eu fluo como fogo hoje. Amanhã eu estou numa cama com depressão. E é para você essa palavra. É para você essa palavra. No dia seguinte eu estou fraco, exausto, desesperado. Mas meu casamento, mas meu filho, mas meu dinheiro, mas a conta, mas não sei o que, mas isso, mais aquilo. Por quê? Porque eu queimo aqui, porque sou uma plataforma de Deus para queimar. E o Espírito tem conexão direta no meu espírito, mas a cosmovisão, o entendimento é fraco. Por isso que não é o pastor Douglas que quer mudar isso. Paulo vem e diz, transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque só assim poderás entender a boa, perfeita, agradável vontade do Senhor para a sua vida. E um Pedro aqui que não entende nada, depois que Jesus vai, depois que Jesus foi crucificado, depois que Jesus ressuscitou, depois que Jesus foi embora, um dia ele está lá, folheando os seus pergaminhos, e algo vem aqui, e não mais aqui, e ele diz, em 1 de Pedro, capítulo 1, verso 18 e 19, um cordeiro foi morto antes da fundação do mundo, mas hoje ele é manifesto por amor de nós. Agora é aqui. E Pedro está chorando, dizendo, por que eu não entendi isso antes? Ele esteve do meu lado, ele andava comigo, falava comigo,
comia comigo e eu nunca entendi. Ele estava indo naquele momento, não era morrer, porque ele já estava morto. Ele sempre esteve morto e por isso ele fez tudo o que pôde fazer. Ele escreve: não foi com ouro e nem com prata que vocês foram resgatados da sua vã maneira de viver, ou seja, dos seus pecados que os vossos pais biológicos vos deixaram. Mas vocês foram resgatados por um precioso sangue, o sangue de um cordeiro sem defeito e sem mácula, conhecido antes da fundação do mundo, só que manifesto agora por amor de vós. Ele entendeu. Jesus estava indo porque ele já estava morto. E eu, mané, cabeção, queria segurá-lo. Mas Jesus falou assim: olha, Pedro, você é para mim pedra de tropeço, cara. Mas você vai entender um dia. Está lá Mateus 16. E diz assim: quando tu entender, pega a tua cruz e siga-me. Mas não vem atrás de mim sem ela não, leva ela junto. Porque eu vou morrer na minha, mas você vai morrer na sua. Você entendeu isso? Porque quem quer vir após mim, ou seja, quem quer ingressar no meu propósito, não pode chegar de mão vazia. Tem que carregar a cruz. E não é só levar não. Lá no final, se entrega nela. Por quê? Porque você é um cristão, um pequeno Cristo. Porque você é a minha pessoa, a minha imagem e semelhança na terra. Está entendendo isso? A questão, irmãos, é aqui, ó. É aqui. Às vezes eu estou, sabe, até com força para fazer, até com vontade, mas de repente uma seta pegou aqui. Ah, não é bem assim. Eu não preciso disso. Não é bem assim. Cosmovisão entrou na terra. A cosmovisão tem que sempre estar na visão do reino. Deixa eu te falar uma coisa, para você entender bem claro, e não falar que o pastor Douglas está viajando na maionese. João viu tudo isso. Deixa o Pedro lá em Mateus 16, volta para o Apocalipse. João está vendo tudo isso na ilha de Patmos. Agora ele vê, recebe no espírito as fases, a timeline, a linha do tempo, a ação processual dos tempos da igreja. Pérgamo, Tiatira, Laodiceia, Filadélfia. Vem todas as igrejas lá. Ele vem entendendo aquilo ali. Ele está vendo por revelação. É igual o Pedro lá atrás. Só que a cosmovisão, o Senhor fala: e aí? No final daquilo tudo ele está desesperado. No final daquilo tudo ele falou: acabou tudo. Aquilo que o Senhor chama de noiva, aquilo que o Senhor adora, chama de noiva. Aquilo que o Senhor ama, aquilo que o Senhor ama, chama de noiva. A menina dos teus olhos, eu consigo ver, o Senhor está me mostrando, é isso aqui, que ela já começou a viver e vai viver até o final dos tempos, é isso aqui. É doutrina de Balaão, doutrina de Nicolaíta, é ser vomitada, é Jezabel governando, o que é isso aqui? Aí o Senhor fala assim: você está igual Pedro, filho. A revelação está aberta, você consegue contemplar com visões abertas o mundo do Espírito, mas a cosmovisão é fraca. Aí, ô Pedro, ô João, você tem que sair do lugar lá igual Pedro. Tem que entender o que Paulo disse. Aí o Senhor fala assim, ó, ele tá aqui vendo tudo isso, ó. Ele está aqui vendo tudo isso. Está lá sentado numa pedra, na ilha de Patmos, escrevendo. E está aqui, a visão dele é horizontal, ele está vendo tudo isso, e aí ele desespera. Aí o Senhor disse assim para ele: sobe para cá, e te mostrarei, depois de tudo isso, as coisas que hão de vir. Tá assim o filho, tá assim a filha, tá assim o casamento, tá assim a igreja, tá assim a saúde,
está assim as finanças? Sobe para cá e para de reclamar, e eu vou te mostrar as coisas que hão de vir. Apocalipse capítulo 4. Depois que acaba tudo isso aí das igrejas, o Senhor diz, 4:1, depois dessas coisas, olhei, diante de mim estava uma porta aberta no céu, e a voz que eu tinha ouvido lá no princípio, falando comigo como trombeta, e disse, João, suba para cá, e lhe mostrarei agora aquilo que ainda deve acontecer depois de todas essas coisas. Eu amo Jesus, irmão. Xeramanda lamana. Yeshua. Yeshua. Sim, meu Deus. Yeshua. E vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Eu sou tua noiva apaixonada. É isso que nós somos, Espírito Santo. Te esperando, te esperando, te esperando. Vem saltando sobre os montes, ele vem de Jerusalém. Nós somos tua igreja, sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, Yeshua. Abre a visão, leva-nos ao alto, leva-nos ao alto. Yeshua, ele vem saltando sobre os montes. Ele vem saltando de Jerusalém. Nós somos tua igreja, sou tua noiva apaixonada. Adore a Ele, te esperando para dançar contigo. Vem saltando sobre os montes, ele vem de Jerusalém, do nosso Brasil, ele vem. Nós somos tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, leva-nos além, leva-nos ao alto, Senhor. Ele é Yeshua, Yeshua. Nós esperamos ansioso, Yeshua. Somente a igreja declare, vem saltando sobre os montes.
como um ladrão à meia-noite. Nós somos tua noiva, te esperando. Queremos dançar contigo. Vem, ele vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Ele vem te encontrar. Ele vem te encontrar. Ele vem te salvar, te libertar, te tocar, te restaurar. Receba! Para dançar contigo, Yeshua HaMashiach, Cordeiro de Deus. Esperamos ansiosos tua volta, Yeshua. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Te assenta um pouco, meu irmão, vamos acabar. Suspende o voo. Suspende o voo. João, sobe para cá, dá uma olhada de cima, e eu te mostrarei das coisas que ainda hão de vir. Sabe o que diz a Bíblia em Apocalipse? Nessa mesma visão, João foi levado lá em cima, e antes desse consolo do Senhor, ele diz assim: eu vi os seres viventes, os 24 anciãos, eu vi o Cordeiro entre os 7 castiçais e as 7 estrelas. Sabe o que isso significa? Os 7 castiçais, as 7 estrelas. Os 7 castiçais, irmãos, são as 7 igrejas. São as 7 fases. Quer dizer que com tudo isso, lá no meio, ainda está o Cordeiro. E vendo os 7 castiçais e as 7 estrelas, que são os anjos da igreja. Uau! E vendo no meio deles o Cordeiro, os seres viventes, os 24 anciãos, eu também vi um livro, mas o livro estava selado. Ele estava fechado, e João, ainda na revelação de Deus, mas na cosmovisão, no entendimento da terra, dizia: e eu chorei. Apocalipse dizia: eu chorei, e eu me desesperei, porque o livro estava fechado, e quem poderia abrir este livro? Mas enquanto eu chorava, apareceu o Cordeiro. E só era Ele digno de abrir os livros, de abrir o livro, de desatar os seus selos. Porque foste morto, e com seu precioso sangue compraste para Deus povos de todas as tribos, línguas e nações. Existe solução, e a sua solução é o Cordeiro. A sua maior solução não é terapia, não é médico, não é empréstimo, é o Cordeiro. Ah! É o Cordeiro. Ele sempre esteve lá, no meio dos nicolaítas, no meio da Jezabel, no meio de toda sorte de iniquidade e impiedade, desaprovando o movimento, mas não deixou a sua noiva. Sabe por quê? Porque Ele não se separa de você. Jesus não quebra aliança com a igreja nunca. E aí o João desesperado, sabe, chorando, desesperado, igualzinho eu.
E você, em alguns momentos da vida, o Senhor falou: vem para cá, sobe aqui, e te mostrarei as coisas que ainda aconteceram. Apocalipse 4:1. Sobe para cá e lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris, parecendo uma esmeralda, circundava o seu trono, ao redor do qual estavam outros 24 tronos. Assentado neles havia 24 anciãos. Ele estava vestido de branco e tinha na cabeça uma coroa de ouro. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas as 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. É fraco, irmão. Meu Deus. Aí aqui ó, ó o João com as lágrimas. Ó o João com as lágrimas. Ó o pranto, ó o que se tornou no João. E o Senhor tocou assim, ó, na sua mente, e diz: hoje mudo a sua cosmovisão. Não serás apenas uma plataforma de revelação para ver, mas uma plataforma de entendimento para cumprir. Na revelação, escuta isso, irmãos, é para você. Na revelação você vê, no entendimento você cumpre. Na revelação você vê, no entendimento você cumpre. Por isso que a revelação é profética e está ligado às janelas, a abertura para ver. E por isso que o entendimento é apostólico e tem a ver com portas abertas para entrar. Você define só ver ou entrar. Só ver ou entrar. Tudo está ligado ao quê? O príncipe deste século. O príncipe deste século cegou o entendimento para que a igreja se tornasse incrédula e não entendesse as coisas do Espírito. Por isso hoje eu recebo, por isso hoje eu caio, por isso hoje eu choro, por isso hoje eu pulo, por isso hoje eu canto. Porém, muitas vezes amanhã eu choro, amanhã eu baixo a guarda, amanhã eu desespero. Por quê? Porque eu estou como plataforma de revelação, mas sem a plataforma do entendimento. Cosmovisão da terra, cosmovisão do reino. Transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, porque só assim você não vai brigar mais com a palavra, você não vai brigar mais com o pastor, você não vai brigar mais com o seu irmão do lado, você não vai brigar mais com ninguém. Você vai se adaptar como uma plataforma receptiva, que vê e cumpre, que enxerga e entra em lugares espirituais. Por quê? Porque Deus mudou a minha cosmovisão, o meu entendimento. Você pode aplaudir a Jesus nessa noite?